Hoje nós vamos falar sobre aspectos importantes no desenvolvimento da salvação. O texto base é Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Os objetivos para essa lição é estudarmos aspectos importantes do desenvolvimento da nossa salvação, ainda perceber que a vida cristã é dinâmica e envolve santificação, perseverança e aperfeiçoamento. E nos convida também a praticar. Deus nos concede a possibilidade de vivermos uma vida de intimidade com Ele. Portanto, aceite este desafio. Quando esse texto fala a respeito de desenvolver a salvação, esse termo desenvolver já nos faz pensar algumas coisas. Por exemplo, aquilo que está em processo de desenvolvimento é algo que teve um início num determinado ponto, continua existindo e vai existir por algum tempo. Esse é o primeiro aspecto do desenvolvimento, algo contínuo, que está acontecendo, dinâmico. Uma outra coisa que essa palavra nos remete é que o desenvolvimento, ele é processual, mas ele tem como meta algo que vai melhorando conforme o tempo vai passando. Porque senão não pode ser chamado de desenvolvimento. Então, guardem bem essas duas conotações dessa palavra. É um processo e tem início num determinado momento e dura um certo tempo. Mas também é algo que tem o seu início e com o passar do tempo ele tem o objetivo de ir melhorando. E esse versículo fala a respeito da nossa salvação, Paulo dizendo aos filipenses que assim como a igreja sempre obedeceu, não somente na presença do apóstolo, mas também na ausência dele, o pedido que ele faz é que a igreja continue desenvolvendo a salvação com temor e tremor. Percebam que quando nós recebemos o Senhor Jesus em nossa vida, como Senhor e Salvador, a justificação é uma declaração de Deus e um ato. Então o ato declaratório de Deus é algo que acontece pontual, mas a partir deste momento começa esse processo de desenvolvimento da salvação e que é necessário observarmos porque existem várias etapas, fatores e nuances que nós temos que cumprir para que nós possamos alcançar aquilo que é o desejo de Deus para mim e para você. Então, o crescimento espiritual é um dos mais importantes, se não o mais importante, aspecto da salvação. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que a salvação começa e termina simplesmente dizendo sim para Jesus. Então, naquele dia eu ouvi a mensagem, fui tocado pela pregação, entendi que eu precisava me reconciliar com Deus, e aí então houve a oportunidade, eu disse sim para Jesus, e a partir daí está tudo bem. A partir daí teve início um processo na sua vida. E nesse processo de crescimento, 3 atitudes são essenciais para que alcancemos a plenitude da vida espiritual santificada. Quais são eles? Primeiro, nós precisamos desaprender velhos hábitos.
Depois, nós devemos praticar as disciplinas espirituais. E terceiro, precisamos ser perseverantes para fazer isto em todo o tempo. Então, 3 coisas muito importantes para a vida de todo cristão, que nós vamos estudar esta noite, nessa pequena meditação. Então, vamos lá ao primeiro ponto: desaprender os costumes do velho homem. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante que dizia assim: não foi difícil tirar o povo de Israel do Egito, difícil foi tirar o Egito do povo de Israel. O que ele estava querendo dizer com essa frase? É que mesmo depois de libertos da escravidão do Egito, Israel continuou a sentir saudade do Egito, a se comportar como se comportavam no Egito, a se lembrar das práticas ruins que eles tinham lá no Egito. O que isso significa? Que todo homem, toda mulher, todo indivíduo, quando se converte, ele precisa pensar nessa questão importante que é desaprender os costumes do velho homem. Nós trazemos para a nossa nova realidade com Cristo velhos hábitos, práticas desagradáveis, pensamentos ruins, comportamentos reprováveis, vocabulário estranho, hábitos ruins. É toda uma bagagem que nós trazemos e que nós precisamos desaprender dessas coisas. Nós percebemos que muitos cristãos não estão tendo muita atenção com relação a esse desenvolvimento da salvação, principalmente nós vemos isso nas redes sociais, porque eles querem mesclar comportamentos ditos cristãos com comportamentos mundanos, achando que essas coisas podem coexistir sem nenhum problema. Então, por exemplo, às vezes você vê pessoas que se autodeclaram cristãs, mas que têm o hábito de falar palavrão, para eles sem o menor problema. Ou pessoas que se autodeclaram cristãs, mas ainda não se libertaram dos vícios. Pessoas que postam fotos sensuais com versículos bíblicos, ou seja, eles não estão preocupados com esse processo de desaprender os costumes do velho homem. Todas essas coisas nós precisamos deixar na cruz de Cristo. Agora, se não houver uma ação positiva de nossa parte, de nos aliarmos com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, para que esses dois vão limpando o nosso interior e nos permitindo desaprender esses velhos hábitos, nós não vamos chegar nesse desenvolvimento da salvação e nem no processo de santificação. Então, desaprender costumes antigos é uma tarefa importante, imprescindível, mas ao mesmo tempo complexa, que exige um esforço de cada um de nós. Velhos hábitos são difíceis de serem abandonados, principalmente para aquelas pessoas que se converteram já na idade adulta, tem toda uma bagagem de mundanismo impregnada no seu caráter. Às vezes também tem uma bagagem de práticas de religiões pagãs, agregadas ao seu espiritual, ao seu senso de espiritualidade, a sua compreensão daquilo que é Deus e de como funciona as coisas espirituais. Precisamos desaprender as práticas do velho homem. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 8, nós vamos ver que Paulo está falando, e também em Gálatas capítulo 5, alguns aspectos do homem que ele chama de homem carnal. O que é o homem carnal? Não é aquele filósofo que anda
fazendo palestras por aí. Mas o homem carnal é aquele que é segundo a sua carne, segundo as suas próprias inclinações. Todo o roteiro da sua vida é designado e direcionado para as inclinações da carne. Ele extravasa, ele dá vazão à sua cultura pecaminosa decaída lá no Éden. E Paulo vai dizer que este homem que é carnal precisa se transformar, desapegar-se desses velhos costumes para desenvolver a sua salvação, buscar a sua espiritualidade e passar então a ser um homem espiritual. E ele dá aqui as características do homem carnal. Ele vai dizer, principalmente em Efésios 5, Gálatas 5, que esse homem é imoral, é aquele que pratica imoralidade sexual, adultério, fornicação, impureza e libertinagem, lascívia e orgias, idolatria, feitiçaria, sedições, divisões, facções e contendas, ódio, ira, fúria, inveja, ciúmes, discórdias, obscenidades, embriaguez, glutonaria, vícios, emulações, falatórios, chocarrices, avareza, maledicência, roubo e raiva. Olha só quanta coisa está impregnada no velho homem que ele precisa desaprender. E nessa lista aqui, pelo menos uma das palavras, dos termos que estava aqui, eu não conhecia, eu fui olhar no dicionário, chocarrice. O que é chocarrice? É aquilo que nós vimos acontecer essa semana, né? O humorista se excedeu e fez chocarrice com a esposa de um outro ator e levou uma bofetada na cara em rede mundial. Então a chocarrice é esse aspecto jocoso de querer ser engraçado, de brincar com coisa séria e fazer isso para humilhar outra pessoa ou às vezes até depreciar as coisas santas de Deus. E infelizmente nós temos chocarristas cristãos, né? Fazendo aí stand-up, fazendo piadinhas com as coisas de Deus e com os irmãos, enfim. Mas a Bíblia diz que chocarrice é coisa do velho homem. E isso precisa ser desaprendido. É preciso ser transformado em todas essas nuances para atingir o novo homem segundo o coração de Deus. Quando nós olhamos para essa lista que eu acabei de falar, nós vamos perceber que muitas pessoas, por conveniência, elegem algumas dessas coisas para se abster delas, mas continuam cultivando outras. Ou que alguns líderes cristãos e até algumas igrejas como um todo, pegam parte dessa lista para eleger como pecado e tem uma certa tolerância para com as outras, como se houvesse diferença entre elas, mas todos os aspectos que estão aqui são igualmente pecados, faz parte da velha natureza, e se não for abandonado, como diz a palavra, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então isso é desaprender. E quando você for olhar esse texto depois com mais calma na tua casa, você vai fazer uma reflexão, vai olhar para você mesmo e dizer, quais destes pecados eu ainda não abandonei de todo? Qual é a minha maior luta interior com relação a essa lista? Quais são os pontos frágeis que eu preciso trabalhar para então desenvolver a minha salvação? O que eu preciso desaprender que eu trouxe do mundo e que agora não cabe mais na minha nova vida com Deus?
Se essas características prevalecem em nossas vidas, ao ponto de nos parecerem aceitáveis, então devemos nos perguntar se estamos realmente crescendo espiritualmente. Alguém disse certa vez que tudo que fica parado, estraga. Se você deixa uma máquina parada, essa máquina pode se deteriorar. Se você deixa a água parada, ela pode virar brejo. Se você fica parado, o seu corpo trava. Se a sua mente fica parada, você estaciona intelectualmente. Se o teu espírito, o teu relacionamento com Deus fica parado, você também morre de inanição espiritual e não se desenvolve no ponto que Deus quer que você chegue. Algumas pessoas colocam aspectos de personalidade como se fosse uma sentença fatalista e dizem assim: as pessoas sabem muito bem que eu sou o tipo de pessoa que não leva desaforo para casa. Como se isso fosse uma autorização para a pessoa ser ofensivo, violento, mal educado, respondão, irreverente e se levantar contra hierarquias, enfim. Tudo pode ser justificado debaixo dessa frase, né? Eu sou assim mesmo, eu sou pavio curto. Então, se você é assim, vai acertar isso com Deus. Porque dentro de um ambiente, de um relacionamento com Deus, não há espaço para pessoas iradas, mal educadas, falastronas, que agridem os outros com palavras, que só sabem falar alto, que ofendem, que humilham, que não respeitam. Todos esses aspectos estão aqui contemplados nessa lista de pecados que a palavra de Deus diz que nós precisamos abandonar e desaprender. Raiva e ódio são coisas das quais devemos nos livrar em nossas vidas e não abraçar. Saberemos que houve crescimento espiritual quando, por exemplo, percebemos áreas da nossa vida em que éramos cheios de lutas, mas que realmente superamos e todos podem ver um progresso para melhor. Não tem erro. Quando houver uma mudança significativa e positiva na sua personalidade, quando você desapegar e desaprender de velhos costumes, as pessoas que estão ao seu redor vão perceber. E muitas delas vão dizer isso para você, para alegria sua e glória a Deus. Nossa, você mudou muito. Você era muito nervoso e agora você é mais calmo. Você era um pessimista, agora você vê as coisas com uma esperança, uma expectativa maior. Você era arrogante, agora você trata as pessoas todas de igual modo, e assim por diante. Você vai perceber e as pessoas também vão perceber. Alguns textos aqui que são inspirativos para isso que nós estamos dizendo. Não precisa encontrar, que eu vou ler todos eles na sequência. Hebreus capítulo 12, verso 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 2 e 3. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. 1 de Pedro capítulo 1, verso 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Tiago capítulo 1, 2 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que todos vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então perceberam a importância de desaprender os costumes do velho homem? E aí, cada um vai fazer uma análise de si. Não é para você ficar aí um caçador de pecado dos outros, né? Busque em você. O que é que o texto diz? Sonda, meu Deus, conhece o meu caminhar, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, esse olhar é para dentro. Ponto 2. Nós precisamos praticar as disciplinas diárias de crescimento. Este ponto 2 está ligado diretamente com o primeiro. Por quê? Porque nós não conseguiremos nos desapegar das atitudes do velho homem sem praticar a disciplina diária de crescimento. São coisas que vão andar juntas. E o que isso significa? O apóstolo Paulo, ele é um exemplo perfeito da transformação completa que Deus faz na vida de uma pessoa. Desde o momento em que ele se converteu e conheceu a Jesus, a sua transformação começou, continuou e nunca parou. Algumas nós percebemos na narrativa de Atos dos Apóstolos, quando Lucas fala de algumas coisas que Paulo fez antes da conversão e do que ele fez depois, das suas atitudes, da sua postura, da sua entrega total à palavra de Deus. Outras nós vamos perceber nas cartas que Paulo escreveu às igrejas e a algumas pessoas. Agora, essa disciplina diária, ela tem 7 aspectos. São 7 coisas importantes que nós precisamos fazer diariamente para conseguir então esse crescimento espiritual e o desenvolvimento da nossa salvação. Quais são? Primeiro, o desejo de crescer. Você precisa desejar crescer espiritualmente. Paulo dá um puxão de orelha na igreja, se eu não me engano aos Gálatas, porque ele diz assim: olha, vocês estagnaram espiritualmente. Eu queria falar de coisas profundas da palavra, de revelações, de informações teológicas a respeito de Deus, mas eu não posso porque vocês ainda são crianças, imaturas espiritualmente. Então aquela igreja ficou estagnada e isso prejudicou o seu desenvolvimento espiritual. Então nós precisamos ter o desejo de crescer. Vocês que estão aqui hoje e os que estão ouvindo esse estudo pela internet mostraram o desejo de crescer, o desejo de conhecer mais sobre a palavra de Deus e o comportamento cristão. Isso é um sinal positivo, o desejar crescer. Segunda coisa, intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi um presente maravilhoso que o Senhor nos deu depois que Jesus Cristo completou a obra da salvação. Quando ele se oferece em sacrifício e esse sacrifício é aceito, então ele abre as portas do céu para todas as pessoas que quisessem, por Cristo, receber o Espírito Santo dentro de si. E o Espírito Santo é, entre outras coisas, aquele que permite esse crescimento espiritual.
O Espírito Santo é aquele que nos revela a palavra. O Espírito Santo é aquele que nos leva a orar. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a orar. O Espírito é aquele que nos dá discernimento espiritual para realizar ou não certas coisas. Então, intimidade com o Espírito Santo é fator imprescindível para boas práticas diárias de crescimento espiritual. Quanto mais próximos e íntimos estivermos dele, mais alcançaremos crescimento espiritual. Terceira coisa, oração. Não podemos abandonar a prática da oração. Oração precisa ser algo que nos acompanha todos os dias, e é algo mais simples do que nós imaginamos, porque a palavra de Deus diz que nós podemos orar todo o tempo. Nós podemos orar dirigindo, nós podemos orar tomando banho, nós podemos orar às vezes até trabalhando, nós podemos orar lendo a palavra, conversando com o irmão. É possível orar o tempo todo, mas a prática da oração traz em nós uma disciplina espiritual, traz também uma comunicação mais fluente com o Senhor, traz também a nossa memória pessoas e causas e motivos de oração, traz também a nossa memória textos bíblicos que nós citamos na oração, traz também a nossa memória como é grande o plano de salvação que nos resgatou e nos faz pensar neste acesso maravilhoso que o Filho de Deus tem ao trono da graça, pelo novo e vivo caminho, pelo véu que foi rasgado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz também que o Espírito, ele percebe que nós não sabemos orar como convém, e ele é o intérprete das nossas orações ao trono de Deus. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração é uma arma poderosa que nós não devemos omitir nem desprezar. Quarta coisa, louvor e adoração. A palavra de Deus diz que nós precisamos entrar em seus átrios com hinos de louvor. A palavra de Deus diz que nós somos criados para a glória de Deus. A palavra de Deus diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Portanto, cânticos e frases e expressões de alegria, louvor e adoração a Deus devem fazer parte naturalmente do nosso cotidiano, de toda a nossa expressão, seja ela oral, verbal, de pensamento, enfim. Ontem eu estava chegando lá no seminário para trabalhar, e eu coloco o carro debaixo das árvores para pegar uma sombra, né? E assim que eu abri a porta, que eu desci, estava diante de mim um canteiro de flores que eu nunca tinha visto na minha vida, aqueles tons. E eu até tirei uma foto e mandei para a Miriam, né? Olha o que me veio receber aqui na minha chegada. Quando nós estávamos também na semana passada num treinamento do Fé Cidadã, o Evandro, que é lá do Nordeste, ele disse que percebe esse carinho de Deus no dia a dia. Ele estava numa sexta-feira de uma semana muito cansativa, de um problema que se arrastava e ele precisava resolver naquele dia, e ele tinha dormido pouco, já acordou meio sem paciência, e foi caminhando em direção ao trabalho, quando ele passou por uma casa que ele passava todos os dias, e esta casa tinha tanta planta, mas tanta flor, e quando ele passou na frente daquela casa, veio uma brisa que agitou aquelas plantas, e aquele perfume de várias flores misturadas veio, e ele sentiu aquele perfume, e ele recebeu aquilo como um beijo de Deus, abençoando o seu dia, e ele renovou o seu espírito, foi para o trabalho mais feliz, resolveu todas as questões da semana, e glorificou ao Senhor, por esse abraço de Deus. O abraço de Deus pode vir de muitas maneiras, e por isso nós temos que ter o nosso coração, a nossa alma e todo o nosso ser em louvor e adoração ao Senhor.
por aquilo que Ele pode nos surpreender, mas muito mais por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário, salvando, nos perdoando, permitindo a nossa entrada nos portões celestiais pelo seu sangue. É muito motivo de louvor e de adoração. Tem também o jejum, que nós estamos aqui cultivando também essa prática. É importante abster-se de algumas coisas, no sentido de não provar para você mesmo que você é forte, ou que você tem o controle, não é nada disso. É um momento de parar para pensar nas coisas que são do alto. É um momento de parar para pensar que Deus é quem cuida de nós, e Ele cuida de nós num nível tão elevado, que se nos faltasse as coisas corriqueiras do dia a dia, nós sequer sobreviveríamos. Além disso, estudo bíblico, que é o que nós estamos fazendo aqui, mas você precisa completar esse estudo bíblico. Em que sentido? Você já vem para o estudo com um pré-estudo. Eu sou professor lá no Seminário Teológico em Campinas, e na primeira aula, na apresentação da disciplina, eu digo isso para os meus alunos. O Batata deve se lembrar. Você precisa estudar o texto da aula que você vai ter antes, para você não chegar na classe e ficar perdido. Na classe nós vamos ampliar o conhecimento, tirar algumas dúvidas, indicar outras leituras, mas os alunos é que vão compartilhar aquilo que eles já apreenderam do texto. E assim é o estudo bíblico. Se você vem para essa aula sem nenhuma referência, você vai ficar perdido. Você não vai saber do que nós estamos falando. Então é preciso esse conhecimento prévio. Lembre-se que Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar das coisas que Ele disse. Como é que você vai lembrar de algo que ainda não está na sua mente? Portanto, estude a palavra. Meditação bíblica. O que é meditação? Qual é a diferença entre a leitura da palavra e a meditação da palavra? Vez por outra você precisa se deter mais demoradamente num versículo, porque nós muitas vezes queremos ler e não deixamos que Deus, pelo seu Espírito, fale conosco através daquele texto, daquele versículo ou daquele capítulo. E vamos lendo, e vamos lendo, e vamos lendo. Aquele programa de leitura da Bíblia durante um ano, ele é muito prático, muito didático, e é um incentivo para você ler. Mas você precisa estar bem atento para não fazer isso de forma mecânica, automática, sem parar para meditar. Às vezes você está lendo um texto e aquilo fala com você e enche o seu coração. Vou usar o exemplo da Miriam, né? Ela estava lendo o texto do jovem que chegou até Jesus, e o texto diz somente assim: e Jesus olhou para aquele jovem e o amou. Só isso bastou para encher o seu coração de alegria, porque isso nos leva a pensar no amor que Jesus tem para com todas as almas, no amor que Jesus tem para comigo, para com você, no amor que o levou às últimas consequências, de dar a sua vida em resgate por cada um de nós. Então, meditar na palavra é isso, é deixar que Deus, pelo Espírito, fale com você através da palavra. Essas disciplinas devem ser aplicadas diariamente em nossa vida e durante toda a nossa caminhada cristã. Santificação é um processo que começa no dia em que você recebe Jesus Cristo e vai durar até o dia que você morrer ou que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Terceiro e último ponto: perseverar em continuar crescendo. Perseverar em continuar. Duas palavras interessantes. E aqui nós temos dois aspectos que vão nos levar a essa perseverança
na continuidade. Por que é necessário perseverar em continuar? Porque a perseverança vai falar de um aspecto que é mais profundo do que simplesmente continuar. Existem pessoas que não abandonaram a igreja. Existem pessoas que não abandonaram a fé. Eles continuam 10, 20, 30 anos depois. Mas esta continuidade não significa necessariamente perseverança. Como assim? Você olha para a pessoa, ele é crente de 30 anos, mas é o mesmo de 30 anos atrás. Não desenvolveu nada, não cresceu, não adquiriu mais conhecimento, não se envolveu, não fez nenhuma obra, não evangelizou ninguém, é um agente secreto do reino de Deus, ninguém sabe que ele é crente. Então, ele pode até ter continuado na igreja, mas ele não perseverou na fé. Essa é a grande diferença. E o primeiro aspecto vai falar exatamente disso: congregar, ou seja, ser parte ativa de uma igreja local. Nós temos dois grupos que agem de maneira errada com relação a essa questão nos dias de hoje. Primeiro, nós temos aqueles que foram enganados por Satanás e acham que para ser crente não precisa de igreja. Isso é uma mentira. Isso vem de pessoas que não conhecem a palavra e que estão enganando muitas pessoas. É impossível ser crente sem ser ligado a uma igreja local, ok? E a segunda coisa é, a pessoa pensa que faz parte da igreja, mas ele não tem identidade com nenhuma comunidade de fé. Ele vai na segunda na Universal, na terça na Deus é Amor, na quarta na Batista, na quinta na Bola de Neve, e não tem compromisso com nenhuma delas. Então ele é um visitador de igreja, mas ele não cria raiz. Pior, ele tem uma confusão teológica, porque cada um desses grupos que eu citei tem uma teologia diferente. E ele na verdade não sabe nem no que ele crê. Então esse vínculo com a igreja local é salutar para o seu desenvolvimento espiritual. O que a palavra de Deus diz? Não abandonando a sua congregação, como é costume de alguns. O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma já não tem mais prazer nele. Então percebam que é importante esse vínculo, é importante essa comunhão, essa partilha. É importante que você tenha uma comunidade de fé, da qual você seja representado e se veja representado. É importante que você tenha um pastor que te discipline, que te oriente, que ore por você, que te visite e que ensine a palavra de Deus para você. É importante que você tenha uma identidade, não somente denominacional, mas teológica. Você precisa criar raízes, você precisa se misturar na comunidade. As pessoas precisam te ver frequentemente na igreja, saber quem você é, compartilhar coisas, orar com e por você. Isso é muito importante. Então, congregar é ser parte ativa de uma igreja local. Sem isso, você fica sem referência. Sem isso, você fica sem base teológica. Sem isso, você fica sem raiz. E aí, na dificuldade, você facilmente desiste e abandona a fé. A segunda coisa é vencer as provas e tentações, rompendo as limitações. Nós compreendemos que é inevitável enfrentarmos as provas e tentações. Estamos neste mundo, e por estarmos nesse mundo, vamos sofrer tentações. Jesus Cristo, quando orou pelos discípulos e orou também por nós, ele disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Enquanto nós estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos
há pessoas de má índole, há situações catastróficas, há enfermidades, há ciladas do diabo, há reveses, enfim, todo tipo de tribulação. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Essa é a garantia da palavra de Deus. E como que nós vencemos as provas e tentações? Percebam que há uma diferença entre tribulações, provas e tentações. As tribulações estão mais naquela categoria de coisas que acontecem com a gente e nós não podemos evitar. Então nós podemos pegar uma enfermidade, nós podemos perder um ente querido, nós podemos bater o carro, nós podemos ser assaltados. São coisas que acontecem. A Bíblia diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Mas às vezes não é possível. Isso é uma coisa. Agora, provas e tentações são colocadas para que nós possamos vencer e não cair nessas tentações. Isto é uma coisa importante. Nós temos todas as ferramentas da parte de Deus para vencermos as tentações. Então lembram-se lá no começo, quando nós estamos no processo de desaprender as coisas do velho homem, que estão muitas vezes agarradas no nosso caráter, e aí a palavra de Deus diz que cada um é tentado conforme a sua concupiscência, conforme a sua fraqueza, e aí vem a tentação. Por isso nós temos que vencer as tentações. Então algumas pessoas têm fraqueza na área sexual, outras pessoas têm fraqueza na área do dinheiro, outras têm fraqueza com relação à mentira, outros têm fraqueza na área de relacionamentos interpessoais. Cada um tem as suas fraquezas, que são heranças do velho homem, e nós temos que combater juntamente com o Espírito e a palavra essas fraquezas. E nós temos de Deus tudo o que é necessário para vencer essas tentações. Agora, isso é um trabalho de parceria. Uma vez conheci uma pessoa que era sabido que ele tinha fraqueza na área sexual, e ele queria, depois de convertido, ir à zona de Meretriz para pregar para as prostitutas. Aí não dá, né? Ele está se expondo a algo que ele ainda não resolveu. Ou ainda uma pessoa que tem sérios problemas com o que é do alheio, com o dinheiro do outro, e ele quer porque quer ser tesoureiro da igreja. Aí não dá, né, Judas? Então, cada um conhece a sua fraqueza, né? E ele vai, então, ter que trabalhar isso. Ora, se a pessoa tem problema com o sexo oposto, por que você sempre olha para ele e está conversando com alguém do sexo oposto? Ele está facilitando para cair no laço do passarinheiro, como diz os Salmos. Então, nós temos de Deus todos os equipamentos necessários para vencermos as tentações. Tem que fazer que nem José, né? Mulher de Potifar está rondando, cai fora, antes que ela arranque a sua roupa. Então, perseverar em continuar fala a respeito disso. Eu preciso ter um olhar atento para mim mesmo, conhecendo as minhas fraquezas, e estar o tempo todo olhando para essas questões e evitando situações nas quais eu possa cair. Porque às vezes a tentação vem, e se você está distraído ou não cuidou, você pode cair. O justo passa por muitas adversidades, aflições, mas o Senhor o livra de todas. Podemos lembrar também do texto de Oséias, capítulo 6, verso 3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua vinda será como a estrela da alva. Para concluir, o autor coloca da maneira simples: mesmo quando não somos capazes de compreender, firmemos nosso coração na palavra de Deus.
Deus tem caminhos mais altos e excelentes para nós. Ele nos ama e suas intenções são as mais puras e seguras. As provações e tentações que devemos enfrentar têm a permissão de Deus, e só entenderemos suas razões depois que fomos aprovados nesse processo. Quando termina, vem outro teste num nível mais intenso e seletivo. A palavra de Deus também nos garante que jamais seremos provados acima da nossa capacidade de resistir, porque Deus, em sua sabedoria, juntamente com a prova, nos providencia o escape, a saída. Então, nós temos tudo de Deus para prosseguirmos no nosso desenvolvimento espiritual. Esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, que Ele tenha misericórdia de nós e que nós possamos trabalhar todas essas questões, buscar de Deus o auxílio, buscar na sua palavra, para que possamos ser crentes maduros e enfrentarmos as tentações e podemos também ajudar a outras pessoas que porventura se achegarem a nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.